Circunferência. Tarefa 4. Perímetro da circunferência em função do raio e do diâmetro. Antes de resolvermos o nosso exercício, vamos recordar o que é o perímetro da circunferência e como o calculamos. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo. O ponto fixo O é o centro da circunferência e a equidistância é o raio R da circunferência. O perímetro de uma circunferência é a medida do comprimento da linha que forma sua borda, é igual ao produto de π pelo diâmetro da circunferência. Ou, porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, também é igual ao produto de 2π pelo raio da circunferência. Vamos agora recordar a rotação de um ponto numa circunferência. A rotação de um ponto, em que a trajetória é uma circunferência, é uma rotação circunferencial. Nessa rotação circunferencial, o ponto desloca-se exatamente do mesmo modo se considerarmos a linha reta representativa do seu perímetro. Reparemos que, se iniciarmos a deslocação de um ponto na circunferência, e simultaneamente na linha reta representativa do seu perímetro, ao fim de cada volta completa, os pontos sobrepõem-se, pelo que a deslocação de um ponto, durante um certo intervalo de tempo, é exatamente a mesma nas duas trajetórias. A trajetória do ponto na circunferência é uma trajetória circunferencial, enquanto na linha reta é uma trajetória retilínea. O enunciado deste exercício diz-nos então o seguinte. Ao visitar Londres, a Marina deu uma volta numa das 32 cabines de London Eye, cujo perímetro é aproximadamente igual a 420 metros. A volta demorou 30 minutos. Como a roda se move muito lentamente, os passageiros podem entrar e sair sem ser necessário pará-la. Temos agora 3 questões, que vamos ler e resolver sequencialmente. Primeira pergunta. Quanto tempo demora a percorrer 84 metros? Vamos então considerar o nosso esquema, com as duas trajetórias. Acima, a trajetória circunferencial, e abaixo, a trajetória retilínea com comprimento igual ao perímetro da circunferência. E vamos considerar 2 pontos, cada um deles na respectiva trajetória. Se ambos os pontos começarem a deslocar-se à mesma velocidade, eles vão percorrer o mesmo espaço no mesmo intervalo temporal. Então, no nosso caso, é-nos dito que o ponto percorre uma volta completa à circunferência, cujo perímetro é 420 metros, em 30 minutos, ou 30 vezes 60 é igual a 1800 segundos. Então quanto tempo é que o ponto demora a percorrer? Não a volta completa, mas apenas parte dela, neste caso apenas 84 metros? Ora bem, se o ponto se desloca à mesma velocidade, isto é, percorrem o mesmo espaço no mesmo intervalo temporal, nós vamos ter uma proporcionalidade direta entre o espaço percorrido e o tempo demorado. Essa proporcionalidade é representada pela igualdade entre as duas frações, e proporcionalidade essa que é lida do seguinte modo. Primeira fração. Se o ponto percorre 420 metros em 30 minutos, então, segunda fração. Para percorrer 84 metros demorará 10 minutos. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, sabemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pelo que, resolvendo a equação, obtemos o valor de t igual a 6 minutos. Isto é, o ponto desloca-se 84 metros em 6 minutos, quer ele esteja na trajetória circunferencial, ou quer ele esteja na trajetória retilínea. Segunda pergunta. Que distância percorre, num minuto e 20 segundos, cada uma das cabines da London Eye? Apresenta todos os cálculos que efetuares. Antes de resolvermos, vejamos o seguinte. Como na questão anterior, temos na mesma, uma proporcionalidade entre distância e tempo. Na igualdade, as frações têm que ter a mesma unidade de comprimento,
neste caso o metro, e a mesma unidade de tempo, se temos um dado em minutos, o outro não pode estar em minutos e segundos. Por isso, vamos reduzir os nossos tempos a segundos. 30 minutos é igual a 30 vezes 60 segundos, é igual a 1800 segundos. E 1 minuto e 20 segundos é igual a 60 segundos mais 20 segundos, é igual a 80 segundos. Nós continuamos a ter uma proporcionalidade direta entre o espaço percorrido e o tempo demorado. Essa proporcionalidade é representada pela igualdade entre as duas frações, e essa proporcionalidade é lida do seguinte modo. Primeira fração. Se em 1800 segundos o ponto percorre 420 metros, então, segunda fração. Em 80 segundos o ponto irá percorrer, d, metros. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, sabemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pelo que, resolvendo a equação, obtemos o valor de d, igual a 18,66 metros. Terceira pergunta. Atingindo 42 andares de altura, a roda gigante Flyer, em Singapura, tem 150 metros de diâmetro. Qual das duas rodas gigantes tem maior diâmetro? Apresenta todos os cálculos e justifica a tua resposta. Na roda Flyer, já temos o valor do diâmetro, que é 150 metros, mas na roda London Eye não temos o valor do seu diâmetro, mas temos o seu perímetro, pelo que podemos calcular o respectivo diâmetro. Temos então que comparar os diâmetros de cada uma das rodas, e vamos ver que dados é que dispomos. Roda London Eye, em Londres com o perímetro igual a 420 metros. Roda Flyer, em Singapura com o diâmetro igual a 150 metros. Interessa-nos então utilizar a fórmula para o cálculo do perímetro da circunferência utilizando o diâmetro. Ou seja, perímetro é igual a π vezes diâmetro, pelo que resolvendo esta equação em ordem ao diâmetro, obtemos o valor perímetro a dividir por π. No nosso caso vamos obter 133,7 metros, pelo que podemos concluir que a roda Flyer em Singapura tem maior diâmetro do que a roda London Eye em Londres.